Bom, pessoal, boa noite. Bom, esse aqui vai ser um breve resumo da aula que nós tivemos hoje. Alguns alunos ficaram com dúvidas. Eu também não passei exatamente tudo o que eu queria passar na hora que eu gostaria de passar devido ao tempo, que é escasso. Mas eu vou tentar dar uns melhores momentos aqui. Para quem não foi, dar uma olhada. Para quem foi e teve alguma dúvida, também possa saná-la aqui. Tá, a nossa aula aqui, aula 02, conceito de função. Para falar de função, nós temos que ter em mente três palavrinhas bem definidas. Tá? A primeira palavra é conjuntos. Tá? O que é conjunto? Vamos ver aqui. Conjunto. Bom, conjunto nada mais é do que um agrupamento. Tá? Você vai agrupar coisas. Agrupamento. Tá? O próximo definição é elemento. Elemento. O que é elemento? Bom, você está agrupando alguma coisa. São as coisas que estão sendo agrupadas. Conjunto é agrupamento, elementos são as coisas que estão sendo agrupadas. E você tem uma outra coisa também que chama de pertinência. Pertinência. O que é pertinência? É uma relação pertinência. É uma relação se esse cara ele vai estar, se esse elemento ele está nesse conjunto ou não. A pertinência ela é dada pelo símbolo ezinho, que quer dizer pertence, ou esse ezinho aqui com um traço, que quer dizer que não pertence. Pertence, não pertence. Bons modos: conjunto sempre letra maiúscula, elementos sempre letra minúscula, e pertinência já é dada assim mesmo. Tá? Vamos pensar no exemplo. Tome x um número natural. Ou seja, x pertence ao conjunto dos naturais. Se eu tenho um conjunto, tá? X é um elemento que é natural. Eu tenho um conjunto A, que ele é dado pelos números pares. Ou seja, somente par pertence ao conjunto A. E eu gostaria de testar com vocês dois elementos. O elemento A igual a 2x e o elemento B, que é igual a 2x mais 1. Vamos analisar. Se o x é 0, o A é 0. Se o x é 1, o A é 2. Se o x é 2, o A é 4. Parece que o A é par, né? Me indica bastante coisa que ele é par. Então, se o A é par e o Azão é o conjunto dos pares, podemos afirmar que o A pertence ao Azão. Vamos testar B. B ele nada mais é do que o A mais 1. Então, ele vai ser 1, 3, 5, 7, ou seja, o dobro de um número mais 1. Número natural. Bom, parece que ele é ímpar, né? Ele está dando 1, 3, 5, 7. Ou seja, esse B aqui, ó, ele não vai pertencer ao seu conjunto Azão. Ok? Olhando aqui uma representação, pensando num diagrama, você tem isso aqui que é o conjunto, que é o A. Você tem o elemento A aqui dentro, porque ele é par, porque é a condição. E você tem um elemento aqui fora, que é o B, porque ele é ímpar, ou seja, ele não está contido aqui. Bom, podemos falar um pouco agora de conjuntos, algumas classes de conjuntos. Nós temos o conjunto unitário. O conjunto unitário nada mais é do que o conjunto que só tem um elemento. Pensa que é uma resolução de uma equação de primeiro grau, só tem uma raiz. Vocês têm também o conjunto vazio, que é representado pelo símbolo escandinavo assim. Tá bom? Então isso é vazio. O que é vazio? Pensa no vazio que é uma propriedade logicamente falsa. Por exemplo,
o A é o conjunto dos números ímpares. E A é o conjunto dos números múltiplos de 2. Ou seja, você não tem como um número ser ímpar e par ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que é impossível de acontecer. Como não existe solução, nós chamamos de vazio. Tá bom? Cuidado, ó. Faz até um negócio meio sinistro aqui, ó. Isso aqui, essa notação aqui, ó, não é vazio, tá? Isso aqui é um conjunto unitário que contém o vazio. Ou seja, se você não achou solução para a sua equação, ou para o que você estiver calculando, você põe isso aqui, ó. Se você colocar isso aqui, está errado. Isso aqui é o conjunto unitário do vazio. Tá bom? Acho que aqui já deu para dar uma boa explanada. Vamos pensar agora em igualdade de conjuntos. O que é uma igualdade de conjunto? Ele fala o seguinte, que o conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se para todo x que é elemento, se o x ele pertence a A, então o x vai pertencer a B. Para todo mundo. Isso aqui é o símbolo de se e somente se, quer dizer que eu posso vir daqui para cá e daqui para lá. Vamos pensar com um exemplo, acho que fica mais fácil. Seja o conjunto A igual a 1 e 2 e o conjunto B igual a 2 e 1. Pergunta: A é igual a B? Vamos olhar a teoria. A teoria diz o seguinte, que para eles serem iguais para todo elemento existente, se o elemento está em A, ele também tem que estar em B. O 1 está em A e B? Sim. O 2 está em A e B? Sim. Existe algum elemento que esteja em um e não esteja no outro? Não. Então, sim, isso aqui é verdade. Tem uma outra coisa chamada, por de vermelho aqui, tricotomia. Tricotomia. Ela diz o seguinte, que existem 3 casos possíveis, e desses 3 casos possíveis existe apenas uma solução. Pega um x e um y que pertencem aos reais, vou fazer um real mais bonitinho. Nós temos que pela tricotomia x ele vai ser maior que y, ou o x vai ser igual ao y, ou o x vai ser menor que y. Isso não é um 4, isso é um y. Então, só pode ocorrer isso aqui, uma dessas 3. Ou ele é maior, ou ele é igual, ou ele é menor. Tá bom? Vamos falar um pouco agora de intervalos. Pode limpar. Os intervalos. Bom, tome o A e B. Isso aqui é um B. E pertencem aos reais. Isso tem que ter uma condição, né? O A ele é menor do que o B. Aqui nós temos 4 tipos de intervalos possíveis. Nós temos os intervalos abertos. Desculpa, intervalo fechado. Vou começar pelo fechado. Vai. O que isso aqui implica? Ele implica que existe um x entre A e B, né, que também é real, onde está o quê? O A ele é menor, ele vai ser menor ou igual a x, que por sua vez vai ser menor ou igual a B. Isso aqui quer dizer que o A e o B eles pertencem a um intervalo. Pensando na representação da reta numérica, é como se eu tivesse um A aqui, um B aqui, eu vou ter uma bolinha fechada aqui, isso aqui está pintado, e eu vou ter uma bolinha fechada
aqui. Tá? Só para não esquecer, isso aqui é um intervalo fechado. Bom, o intervalo aberto, ele tem as suas duas extremidades abertas. De modo que esse x aqui, ele também, né, existe um x entre eles, né, propriedade de números reais, tem sempre alguém entre. Tal que, agora sim, o x ele não pode ser A e o x não pode ser B. Ou seja, ele nunca vai tocar uma das extremidades. Pensa que você vai chegar tão perto quanto se queira, mas você nunca vai chegar nesse cara. Se a gente pensar um pouco mais para frente, pensando um pouco mais abstratamente, toda vez que você tiver os símbolos de menos infinito ou mais infinito, deixar só infinito, mas é o mais, sempre vai ser aberto. Por quê? Porque pensa, você nunca vai chegar no infinito, você vai, sempre vai ter alguma coisa na sua frente. Então, ele também é usado esses intervalos aqui. Nós temos os outros casos também, que é quando você tem um fechado e um aberto e fechado. Aqui você tem que o A é menor ou igual a X menor que B. E aqui você tem que o A é menor que X. Prof, se equivocou aqui. Esse aqui é o exemplo, aqui tem que estar fechado. E ele também é menor ou igual a B, porque é fechado. Bom, já falamos do ponto de atenção, agora sim vamos falar um pouco de par ordenado. O que é um par ordenado? Bom, aqui, pelo próprio nome, implica dizer que a ordem ela é válida, você não pode inverter a ordem. Tá bom? Formalmente, o par ordenado A e B ele vai ser igual ao par ordenado C e D se e somente se o A for igual a C e, tá? Duas coisas têm que acontecer, o B for igual ao D. Tá? Vamos pensar o que eu tenho que fazer, alguma coisa prática que eu não consigo trocar essa ordem, porque lembra que quando a gente estava lendo conjunto, a igualdade de conjuntos diz que se todo elemento está em um, tem que estar no outro. Aqui já fala que não, esse tem que ser igual a esse, e esse tem que ser igual a esse. Um exemplo bem prático é a resolução de um sistema linear. Tá? Vamos pegar esse sisteminha aqui, x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Sisteminha barbada aqui, ó, facinho. Isso aqui, tem várias formas de resolver isso aqui, você pode pensar até em forma matricial, escalonamento. Eu acho o jeito mais fácil quando você tem um negocinho assim, ó. Basicamente você quer eliminar um cara, uma variável, para encontrar outro. Bom, esse mais esse menos, ó, se eu somar isso aqui já dá zero, eu já elimino o y. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou somar as equações, né? A equação 1 com a equação 2. A equação 1 somada com a equação 2 vai dar 2x, né? X mais x é igual a 2x, mais 0, porque é y menos y, e isso é igual a 3 mais 1, que é 4. Ou seja, isso implica dizer que x é igual a 2. Encontrei o 2, substituo em qualquer uma das equações, eu vou substituir na primeira. Então vai ficar, vou até fazer assim, para saber que esse 2 é o x. Vai ficar x mais y igual a 3. Isso implica dizer que o x que é igual a 2 eu já sei, mais y é igual a 3. Bom, quanto mais 2 falta para dar 3? 1, né? Y é igual a 1. Então, o conjunto de solução desse carinha aqui, ó, conjunto de solução maiúsculo, é igual a xy. E isso é igual a 2 e 1. Por hipótese, pense que vale trocar, né? Que isso aqui não é um par ordenado. Então, eu vou chamar de S' par trocado, que vai ser 1 e 2. Se você substituir,
1 mais 2 dá 3, check. 1 menos 1 menos 2 não é menos 1, não cheque. Ou seja, para par ordenado, a ordem importa. Tá bom? Tenham isso em mente porque vai ser o nosso conceito aqui para aprender função. Uma apagadinha aqui. Bom, plano cartesiano. Na apostila de vocês tem um negócio bem mais estruturado e bonito. Aqui vai ser um esboço, tá? Então, vamos começar pelo eixo das ordenadas, que é o Y. O eixo das abscissas, que é o X. Sempre marque uma origem no seu sistema. Aqui você tem o primeiro quadrante. Aqui você tem o segundo. Lembra que o sentido é anti-horário, né? É daqui para cá. Pá, pá. Aqui vai ser o terceiro quadrante. E aqui vai ser o quarto quadrante. Pensando agora nos pares ordenados que eu vou ter aqui, no primeiro quadrante eu vou ter um par ordenado onde a abscissa é positiva e a ordenada também é positiva. No segundo quadrante eu vou ter uma abscissa que é o x negativo, né? O x está para cá. Isso aqui é zero, tá? Não sei porque ficou assim. Só que eu vou continuar com a minha ordenada positiva, y maior que zero. Aqui, todo mundo negativo, y menor que zero, x é menor que zero e y menor que zero. E desse lado aqui, bom, o meu x ele é positivo, só que o meu y não. Isso aqui é só para vocês se organizarem, tá? Saberem onde quadrante vocês estão, quem é positivo, quem é negativo. Ah, é uma coisa muito importante, dê um nome para o seu plano, tá? Eu vou chamar esse plano de alfa. Formalmente é bom você dar um nomezinho para ele, vai ser o plano alfa. Bom, falando de plano cartesiano, o nosso próximo tópico é falar sobre o produto cartesiano, né? O que é o produto cartesiano? Vamos descobrir. O produto cartesiano vai ser uma aplicação, né? Ele é uma aplicação assim, ó, de A em B. Fazer de vermelho. Fazer de B. É o conjunto A. Produto. Isso aqui é um X. Produto cartesiano B. O que ele vai ser? Ele vai ser o seguinte: ele vai ser o conjunto do par ordenado X e Y. Tal que o X pertence a A e o y pertence a B. Vamos pensar no exemplo aqui, para ficar mais fácil. Mas essa é a definição, tá? Definiçãozinha aqui. Opa, agora ficou bom, hein? Um exemplo aqui para a gente fazer esse produto aqui, cartesiano. Eu quero que o A, eu vou dar um nome para o A. O A vai ser esse conjunto aqui, ó. É um X real. Vou fazer melhorzinho aqui. O X é real, tal que o X ele varia de 1 até 3. O B ele vai ser o Y, também real. Tal que esse y vai variar do 1 até o 5. E aí ele quer saber o que é o produto A e B. Né? Vamos perguntar aqui, o que é isso aqui? Ó? Produto cartesiano A e B. O que é isso? Bom, vamos aqui no nosso plano cartesiano. Ó. Planinho alfa. Aqui está o y, aqui está o x. Vou chamar esse cara aqui de 1. O y vai de 1 a 5. E o x vai de 1 até 3. Tá? Bom, o produto é de A em B. Então o A é o x, vai de 1 a 3, todo mundo.
É isso aqui. Só que ele respeita essa ordem, entre 1 e 5 no y, né? Então é como se eu pegasse esse cara, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. E como é um intervalo, é uma variação, o x ele varia no intervalo, então vai ser tudo esse cara aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vai ser mais ou menos essa figurinha que vocês vão ter aqui, ó. Isso que é o A, produto cartesiano B. Prof, vale a comutativa? O que é comutativa? Comutativa do produto. Comutativa do produto diz o seguinte, que a B é igual a BA. Será que vale? A resposta é não vale. Por que não vale? Bom, você pode fazer o contra-exemplo, que é só calcular mesmo. Inverte os papéis. O B vai ser aqui, vai ser o x. E o A, que vai estar aqui, vai ser o y. Então, o B, ele vai variar, o x vai variar aqui de 1 a 5. Ou seja, o x viria aqui, ó, até aqui, 5. O B ia variar de 1 a 3, ou seja, o B viria até aqui mais ou menos. Basicamente, essa figura aqui, ó. Não essa. Rapaz, isso não é estranho. Ou seja, é como se eu pegasse esse cara e tombasse ele para cá. Isso aqui é um esboço, tá? Ou seja, se for de AB, é de AB. De BA é outra coisa. Tá? Não se confundam nisso. Vamos ver agora o que a gente pode falar. Relação binária, talvez. Já vamos direto para o nosso domínio imagem. Tá? Vamos pensar aqui no nosso domínio imagem. Em partela. O que é domínio e o que é imagem? O domínio de uma relação de A em B, R, que é uma relação binária, ela vai ser todos os... você vai ter esse domínio de R, o conjunto D, tá? Vamos chamar de D um conjunto. Onde esse conjunto D ele vai ser todos os primeiros elementos dos pares ordenados que pertencem a R. Tá? O que é esse R? Esse R é uma relação de A em B. Mas formalmente você tem que o domínio ele vai ser dado por um x que pertence a D, que a gente falou que era o domínio, um conjunto D, não vou chamar de domínio, mas um conjunto D. C e somente C existe, tá? Esse símbolo aqui é um existe, um y, pertencente a outro conjunto B, existe o conjunto A e o conjunto B, tal que o par ordenado está nessa relação. Tá? A gente vai ver o que é essa relação com o exemplo lá na frente. A imagem, vou pegar aqui. Imagem. A imagem ela vai ser o conjunto IM, tá? De todos os segundos elementos dos pares ordenados que pertencem à relação. Porque a gente vai estudar que relação que é essa, que no fundo é a função. Mas formalmente, o y pertence a essa imagem, que vamos chamar ela de I grandão M, só para não confundir. C e somente C existe um x pertencente a A, tal que o par ordenado xy esteja na relação R, pertence a R, que é a relação. Tá bom? Agora sim vamos ver um exemplo, tá? Vou deixar isso aqui, vou até dar um zoom out aqui. Vamos ver um exemplo, ó. Você tem um conjunto A que é dado por 0, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4.
E você tem o conjunto B, que é dado pelo conjunto de 1 até 6. Natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a relação que eu vou te dar é a seguinte. Ela fala que o y é múltiplo de x. Y é múltiplo de x. Tá bom? Agora, vamos montar essa relação aqui, ó. Você vai de A em B, como a gente viu lá no produto cartesiano. Então, quem que é R no final do dia? Vamos lá. Vai ser o par ordenado aqui, ó. Bom, 0 não tem múltiplo. 2. Quem que é múltiplo de 2 aqui? 4. Né? O 4 é múltiplo de 2. Então a gente pode colocar aqui, ó. Mas tem um 2 também. Então vai ser o par 2, 2, certo? Porque o 2 e o 2. Você vai ter o par 2 e 4. Né? São múltiplos. E o último 2 e 6. Agora o 3. O 3, o múltiplo do 3 é o 3 e o próprio 6. Então você vai ter o par 3 e 3. E você vai ter o par, então continuar aqui, 3 e 6. E por fim, o 4, o único múltiplo dele aqui é o próprio 4. Bom, a notação ficou meio estranha, mas pensa que continua aqui, faltou só o espaço. Ou seja, essa é a relação R. Tá? Então a gente achou R. Nesse exemplo aqui, quem que é o domínio? A gente falou, né? São os primeiros termos, os primeiros números daqui. Os primeiros números do par ordenado, ou seja, os pares ordenados que estão no X. 2, 3 e 4. E quem que são os elementos da imagem? Bom, são os caras que estão no Y. Certo? 2, 3, 4 e 6. 2, 4, 6 e 3. Né? Só pôr na ordem. 2, 3, 4 e 6. Tá bom? Então é isso aqui que vocês precisam saber para achar domínio e imagem de uma função. Existe uma relação que é chamada de relação inversa. O que quer dizer uma relação inversa? Bom, a definição inversa ela diz o seguinte, da relação inversa, né? Inversa. Ela diz o seguinte, se o x e y estão naquela relação, se e somente se o xy está nessa relação inversa aqui, que é denotada com menos 1. Tá? Isso aqui é a definição. Seja inversa, basicamente você inverte os papéis. O que é x vira y, o que é y vira x. Uma perguntinha aqui só para causar. Se eu tiver uma inversa de uma inversa, o que eu tenho? Bom, se eu tiver uma inversa, eu estou aqui, e se eu inverter ela, eu volto para cá. Ou seja, eu tenho R. Eu volto nela. Tá bom? Simples assim. Agora que eu vou precisar um pouco mais de espaço. Vamos pensar aqui. Agora é onde vocês vão ver o que é função de verdade. Função, conceito. Vamos lá, conceito. Vamos pensar com um exemplo. Vamos pegar um conjunto A igual a 0, 1, 2, 3. Conjunto B igual menos 1, 0, 1,
2, 3. E R é uma relação binária que ela diz o seguinte, que o y é igual a x mais 1. Então, é a nossa relaçãozinha. Bom, lembra a função, vocês devem ter visto isso, sei lá, na quinta série. Você pode fazer o cálculo dos pares ordenados com aquela tabelinha marota lá. Aqui você põe o x, aqui você põe o y. Aqui você põe os elementos de A, que vai ser 0, 1, 2 e 3. E no y, que é igual a x mais 1, que é a sua relação, você substitui e faz a relação, ou seja, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 3 e 4. Então você já tem a sua tabelinha e agora vamos ver como funciona essa relação aqui embaixo. Pega o conjunto. Pega aqui. Você tem o conjunto A. Você tem o conjunto B. Você tem os pares de A. Os elementos de A. 0, 1, 2, 3. Aqui você tem os elementos de B. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Você tem uma relação que eu vou chamar ela de R. Essa relação fala que o 0 vá para o 1, que o 1 vá para o 2, que o 2 vai para o 3. Opa, faltou o 4 aqui, ó. Ah não, nesse caso aqui não tem, ele só vai até o 3. Nesse caso aqui, o B não tem A, é isso aí, né? Até confunde um pouco. Então nesse caso aqui, você tem que nem todo mundo que está no seu domínio tem um contradomínio, mas você tem uns caras aqui dentro, tá? Só para deixar o negócio aqui mais legalzinho, vou colocar um 4 aqui também, vai. Sorry. Então vai ter um 4 aqui, que vai estar relacionado com 3, só para estar todo mundo. Então qual que é o ponto, pessoal? Todo mundo que está aqui é o domínio. Vamos fazer aqui o domínio. Todo mundo que está no B é o contradomínio, tá? Todo mundo de B. Contra, tudo junto, domínio. E essa turma aqui, ó, vamos pegar um preto. E essa turma aqui, que foi relacionada por R, isso aqui é a imagem. Tá bom? Ou seja, faz sentido dizer que a imagem está contida, que é esse Czinho aqui, em B. Quando a imagem é igual a B, a gente tem o nome para essa função, mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Na nossa apostila nós temos alguns exemplos de outras funções que eu gostaria que vocês vissem. Lá eu já resolvi o que é domínio, o que é imagem. E também pedi para vocês fazerem os gráficos dessas funções. Os gráficos foram feitos em outra aula. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos!